Olá pessoal, este é um vídeo especial para o canal. A sombra do monumento de Macapá. Experimentos foram feitos no monumento do Marco Zero de Macapá em um equinócio. A sombra do monumento passou o dia todo percorrendo o meio-fio que marca a linha do Equador. Será que isso pode ser reproduzido no modelo da pizza com borda de gelo? É importante chamar atenção para o fato de que nós não vamos tratar aqui da bola azul molhada giratória supersônica inclinada. Nós não podemos falar do globo. Vamos fazer uma coisa diferente. Vamos fazer a coisa certa. O que acontece no mundo real? Ora, nós vamos precisar comparar o mundo real com um modelo qualquer. Então vamos ver o que aconteceu em Macapá. Tá? Aqui está uma praça circular em Macapá, vista em perspectiva. Para quem quiser fazer cálculos, essa praça tem de diâmetro 28,5 metros. O que nós vamos fazer? Essa praça está exatamente na linha do Equador e aqui estão os pontos cardeais. Este é o Equador. E lá no meio dele, naquela posição central da praça, nós vamos colocar uma haste de 2 metros de altura. E nós vamos ver o que aconteceu em Macapá durante 2 equinócios de setembro consecutivos. Então vamos começar. Nós vamos supor aqui que o Sol nasceu exatamente no leste, se pôs exatamente no oeste, passou pelo zênite, exatamente acima daquela haste ali, e vamos desprezar a refração. Por quê? Porque ela é muito fraca. Ela não altera substancialmente o problema que nós vamos encontrar aqui durante a comparação da realidade com um modelo. Olhem lá, às 6 horas da manhã é outra suposição. O Sol nasce exatamente às 6 horas da manhã. O centro dele está no ponto cardeal leste, lá à direita. Olha o que vai acontecer. A altura do Sol é 0 grau. A altura é o ângulo medido em relação ao horizonte. Ora, se a altura é 0 grau, o Sol está lançando raios paralelos ao chão. Então, a sombra daquela haste vai ser infinita. Assim. Vocês depois parem a figura aqui em qualquer ponto e refaçam os cálculos. Olhem lá. A cada hora, o Sol se move pelo céu, num movimento aparente, cerca de 15 graus. Nós vamos fazer aqui uma marcação de meia em meia hora. Tá? Olhem às 6h30 o que acontece. A altura do Sol passou a 7,5 graus, metade dos 15 graus. O comprimento da sombra já caiu para pouco mais de 15 metros. Como a praça tem de raio 14 metros e 25 centímetros, a sombra ainda é maior do que a praça. Mas vejam que coisa interessante. A sombra, em apenas meia hora, ela pulou do infinito para cerca de 15 metros. O que nós estamos vendo aqui é que a sombra ela encolhe rapidamente no início, mas depois ela vai empacando.
Então, olhem os próximos horários aqui, o que acontece. 7 horas, 7h30, 8 horas, 8h30, 9 horas, 9h30, 10 horas, 10h30, 11 horas, 11h30, meio-dia. O Sol agora está a 90 graus, exatamente no zênite. É uma das nossas suposições. O comprimento da sombra é 0. A sombra desapareceu. Na parte da tarde, o Sol passa para o lado oeste. E a sombra vai aumentando de tamanho, a princípio lentamente, depois cada vez mais depressa. Então, olha o que acontece. 12h30, 1h da tarde, 1h30, 2 horas, 2h30, 3 horas, 3h30, 4 horas, 4h30, 5 horas, 5h30, a sombra já ultrapassou o tamanho da praça. Já tem 15 metros novamente. E às 6 da tarde, 18 horas, a altura do Sol volta a ser 0. O Sol está no ponto cardial oeste e a sombra tem um comprimento infinito para o lado leste. Viram? Isto foi o que aconteceu no mundo real. Algo extremamente próximo disso, dentro das condições que nós impusemos aqui. Nós, então, agora vamos estudar um outro modelo. Então, vamos fazer uma análise do que aconteceu aqui. Conclusão sobre a observação em Macapá. Percebemos que em um equinócio em Macapá, a sombra de uma haste vertical se projeta o dia todo sobre a linha do Equador, com sua extremidade livre se movendo sobre uma reta que vai do oeste até o leste. Essa foi uma observação feita no mundo real, por isso qualquer modelo de formato da Terra que pretenda representar a realidade precisa mostrar o mesmo movimento realizado por aquela sombra durante todo o dia. Vamos fazer agora um estudo no modelo da pizza com borda de gelo, para verificar se ele está de acordo com a realidade. Perceberam? É assim que se faz. Comparamos a realidade com um modelo. E nós vamos analisar aqui o modelo plano. O que aconteceria se o modelo da pizza fosse real? Aqui está ele. Nós temos aqui um disco circular plano azul. No primeiro caso, nós tínhamos uma praça pequena. Aqui não. Nós temos o modelo todo. Isso aqui é a Terra. A linha branca é a borda gelada, o limite da Terra, onde fica a Antártida. Ali nós temos o centro da Terra, o centro da superfície dela. É o Polo Norte. A meio caminho entre o Polo Norte e a borda, nós temos a linha do Equador, que é uma circunferência, representada aqui em perspectiva como uma elipse. Vamos agora traçar o percurso que o Sol faz durante o dia no equinócio. Nós sabemos que o Sol circula acima do Equador. Então nós vamos fazer uma cópia da linha do Equador e vamos elevá-la 5.000 quilômetros. Aqui está. Algumas pessoas têm dificuldade de enxergar figuras em 3 dimensões. Então, prestem atenção, porque essa linha branca pontilhada
ela está acima do plano circular azul. Ela está flutuando acima do Equador. Perfeito? Ótimo. Vamos escolher agora uma posição para Macapá. Macapá fica na linha do Equador. Vamos colocar a cidade aqui na frente, na parte mais próxima de nós. E desenhar um monumento. Esse monumento, embora aqui na escala usada ele tenha 2.000 quilômetros, por exemplo, isso não tem importância, porque nós não estamos interessados no comprimento da sombra. O que nos interessa é a direção da sombra. Então, pouco importa a altura do monumento. Tá? Imaginem que o Sol estivesse exatamente acima do monumento. Seria o meio-dia solar. 6 horas antes, ele está afastado 90 graus dessa posição. Olhando o modelo de cima para baixo, o Sol circula pela linha branca pontilhada no sentido horário. Então, às 6 horas da manhã, ele tem que estar 90 graus antes do meio-dia, antes da posição onde ele estava ao meio-dia. Então, só pode ser ali, em perspectiva na extremidade direita da elipse. Tá? Então, nós temos ali o Sol da manhã. Vamos agora calcular a sombra daquele monumento para esta posição do Sol. Nós usamos 3 linhas retas auxiliares. A primeira parte do Sol verticalmente para baixo até o chão. Assim, para encontrar o ponto subsolar, que está lá no plano azul. A segunda linha parte do ponto subsolar e passa pela base do monumento. É esta reta aqui. A terceira parte do Sol e passa pelo topo do monumento. Aí está. Foi formado assim um triângulo retângulo que está em um plano vertical. E a sombra está aqui. Simples, não é? Muito interessante. Podemos retirar as linhas auxiliares. Vamos ver aqui o problema. Pelo menos 3. Primeiro, o Sol deveria estar na linha do horizonte. Não está. Ele está elevado. Segundo, a sombra deveria ter comprimento infinito. Não tem. O comprimento é finito. E terceiro, muito mais importante, a sombra não está sobreposta à linha do Equador. Isso contraria o mundo real que nós observamos na prática. Perceberam que isso mata o modelo? Não há como consertar isso. O Sol, ao fazer o movimento horizontal numa circunferência, ele vai fazer essa sombra sair do Equador. Então, terminou, o modelo não funciona. Mas vamos colocar o Sol em outras posições. Olha aqui no meio da manhã o que acontece. A sombra diminui de tamanho, mas está fora do Equador. Somente no meio-dia solar, que a gente supõe que o Sol esteja no zênite, a sombra desaparece. É o único instante do dia em que o modelo representa a realidade. Mas tão logo o Sol passe para a parte da tarde, olha o que acontece. A sombra surge e começa a sair do Equador. Olha este Sol aqui. Ele é um Sol noturno, porque o Sol das 18 horas estaria na extremidade esquerda da elipse em perspectiva ali.
Então o sol seria visto à noite lá de Macapá e a sombra, como sempre, fora da linha do Equador. Tudo errado, tudo diferente da realidade observada. E agora, o absurdo total. Meia-noite, lá está o sol, na posição oposta de onde ele estava ao meio-dia. É o sol da meia-noite, visto de Macapá. E o maior erro possível da sombra, ela está perpendicular à linha do Equador. É um erro de 90 graus. Um absurdo total. Ali, um pouco antes das 6 da manhã, lá está a sombra, fora do Equador. Será que vocês não conseguem perceber que isso não funciona? Às 6 da manhã do dia seguinte, o Sol retorna aproximadamente para aquela posição onde ele estava antes. Viram como não funciona? Conclusão. É impressionante ver como algumas pessoas se apegam de um modo tão intenso a um modelo falso que não representa a realidade que observamos facilmente. A pizza com borda de gelo é apenas uma mentira que vem sendo contada há anos, como se fosse algo místico, mágico, divino e científico, com a clara intenção de enganar o maior número possível de vítimas. Para alguns gurus, essa seita ardilosa é apenas uma fonte de renda. Para outros, é um modo de alimentar um ego doente por atenção que lhes permite viver o sonho impossível do respeito e da veneração que não merecem pelo conhecimento que não têm. Infelizmente, o resultado da divulgação desse delírio coletivo é um enorme prejuízo para a educação de qualquer país. Pensando no Brasil, é importante a gente lembrar que neste ano de 2024, nós ainda não conseguimos chegar ao ano de 1957 dos Estados Unidos e da antiga União Soviética. Estamos com um atraso imenso e essas pessoas que atacam a realidade, que mentem para pessoas crentes, só pioram a situação. Então, meu recado fica para aquelas pessoas que foram enganadas, que são honestas e que realmente acreditam nessa mentira. Tentem acordar. Vocês estão sendo enganados. É isso aí. Até mais.